Deus, nosso amado Pai, nós te agradecemos, ó Senhor, por sua bondade. E o motivo de nós virmos a este lugar é para te adorar, porque o Senhor é digno. O Senhor nos formou de maneira maravilhosa. O Senhor criou todas as coisas com o seu poder, com a sua suprema inteligência, ó Pai. Acima disso, apesar dos nossos pecados, o Senhor escolheu nos salvar. O Senhor escolheu derramar o seu amor por nós. O Senhor quis e assim fez, entregando o seu Filho Jesus por nós na cruz. Tantas coisas o Senhor nos deu, Senhor. Tão grandiosa salvação o Senhor nos concedeu. Por isso que toda a nossa vida tem como motivo a adoração a Ti. Inclusive, este momento em especial, que consagramos a Te louvar, que consagramos a Te adorar através das nossas finanças, que consagramos, Senhor, a ouvir a Tua palavra. E neste momento nós clamamos que o Senhor fale conosco por meio da Tua palavra. Cremos que o Espírito Santo inspirou a Bíblia e cremos que esse mesmo autor, o Espírito Santo, pode nos instruir, nos dando a sabedoria que vem do céu. Ó Deus, Tu sabes que eu sou apenas um servo fraco, mas o poder vem do Senhor. Por isso eu clamo que o Senhor comunique a Tua palavra a cada coração aqui presente. Que o Senhor traga de acordo com as necessidades de cada um. Seja consolo, encorajamento, seja o ânimo, seja a confrontação. Tudo que tem na Tua palavra que o Espírito Santo pode trazer de Ti, do Deus poderoso para nós, que o Senhor traga conforme a nossa necessidade. Esteja aqui, Senhor, nessa noite, de acordo com a Tua boa vontade, trazendo vida, trazendo salvação, trazendo, Senhor, a fé no Senhor Jesus Cristo. Nós clamamos, Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Abra comigo a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 2, por favor. E eu faço um questionamento para provocar a sua reflexão. Você veio a este lugar, você, de alguma forma, ou acredita no cristianismo, ou tem alguma identificação, ou pelo menos tem alguma simpatia. E a pergunta que eu faço é: qual é a maior diferença entre o cristianismo e todas as demais religiões? Ou, por que podemos considerar um dos motivos a religião de Jesus Cristo singular, única, que nela você encontra algo que não há nada igual, semelhante em todas as outras? O que é que difere a fé em Jesus de todos os outros empenhos religiosos para se obter a salvação? Essa pergunta é importante, porque nós lidamos o tempo todo com vários desafios, com várias pessoas, com várias crenças, convicções, e encontramos pontos de semelhanças em várias delas, mas encontramos uma diferença gritante na fé cristã verdadeira. E aqui eu ouso dizer o seguinte: dentro do cristianismo existem manifestações de fé que não procedem da Bíblia, ou em outras palavras, uma fé falsa. Então o que é que difere a fé verdadeira das demais? O que difere é um pouco do que nós veremos hoje, está lá em Efésios capítulo 2, verso 8 ao 10. O que difere é a graça. Enquanto todas as demais religiões e expressões religiosas do mundo buscam obter o favor da divindade por meio de algo que se faz, na fé cristã, não é algo que nós fazemos, mas é algo que Deus já fez e continua fazendo. Isso é a graça. Esse é o nosso assunto de hoje. Enquanto a própria palavra religião comunica essa ideia de religar ao Criador, religar à divindade, é um esforço que nós fazemos para se conectar com Deus. A fé da Bíblia mostra um caminho contrário. Não é algo que a gente faz para se conectar com Deus. É o que Deus fez mediante a graça para se conectar conosco. E Efésios 2, verso 8 ao 10, é o nosso texto de hoje, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé.
isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Esse texto é um texto maravilhoso. Toda vez que eu leio esse texto, e eu pondero, medito no Evangelho, eu já disse aqui que é dever de todo cristão refletir no Evangelho. O Evangelho, inclusive, é um mandamento de Jesus para nós. Nós hoje celebraremos a ceia e há um imperativo ali: fazei isso em memória de mim. Leve a sua mente ao Calvário. Então há esse mandamento, nós levarmos o coração e a mente à reflexão sobre a obra de Jesus por nós. E eu chego à seguinte ponderação: o Evangelho é uma obra tão maravilhosa, tão majestosa, que jamais teria sido criada ou formulada por qualquer mente humana. Porque quando você se depara e analisa manifestações religiosas das diversas religiões, você sempre vê algo que o homem faz para conquistar a divindade. Pensa, por exemplo, em um relacionamento, onde uma parte faz um esforço ativo para conquistar aquela pessoa que ama. Então, assim, são todas as religiões em algum nível, em alguma proporção, em algum aspecto. O indivíduo faz um esforço, faz um caminho, faz peregrinações, faz doações, faz ofertas, faz orações, faz rezas, faz tudo o que tiver de fazer para conquistar a divindade. Só que no cristianismo há algo completamente singular que nenhuma mente humana jamais teria inventado. Essa, para mim, é uma das maiores evidências que a fé cristã é verdadeira. Por quê? Eu sou salvo, você é salvo, não por algo que você fez. Não foi você que de alguma forma conquistou o favor de Deus. Na verdade, você não tem mérito, eu também não tenho mérito nenhum. Nenhum de nós podemos dizer, eu fiz isso para merecer a salvação. Enquanto em outras religiões é comum dizer, você faz isso, faz aquilo outro para tentar ser salvo, para conquistar a divindade, para apaziguar a ira da divindade. Mas não, na fé verdadeira, tudo vem de Deus, e tudo é para Ele, e tudo é para a glória dEle. E ele começa aqui no versículo 8, porque pela graça sois salvos. Essa primeira palavra, porque, comunica uma explicação do que ele está falando antes. Ele está falando, na verdade, desde o capítulo 1 sobre o Evangelho. E aqui ele está expondo mais detalhadamente o Evangelho. E ele está dizendo que Deus, sendo rico em misericórdia, versículo 4, por causa do grande amor que nos amou, Ele nos deu vida, Ele nos deu salvação. E ele mostra que tudo isso, essa riqueza da graça de Deus, mostra que nós somos salvos mediante a graça. Esse é o meio, a graça é o meio que Deus escolheu nos salvar. Aqui vale a pena conceituar a graça, para não ficar usando o termo longamente, do início ao fim da pregação, chegar lá no fim você não saber nem o que é que significa graça, né? O que é que significa graça? Bom, a graça na Bíblia é um conceito teológico que é uma doação, é um presente, é algo dado gratuitamente. A palavra já comunica muito bem o seu conceito. Só que é mais do que isso. Não é apenas você presentear quem não fez nada para merecer. Na Bíblia, o conceito teológico de graça é você presentear quem está em demérito. Você sabe o que é demérito? Demérito é o seguinte, mérito é quando você merece, demérito é quando você está com saldo negativo. Então, imagina, por exemplo, alguém que te roubou, te machucou e fez o mal a você. De repente você passa na rua e vê a pessoa passando fome. Você fala, toma aqui um prato de comida, comprei essa quentinha para te dar. A graça é isso. Não é apenas você ajudar um mendigo, mas é você ajudar quem te fez o mal. É ajudar quem te machucou. É ajudar quem violentou você. É isso que é a graça. A graça é você conceder favor a quem está em demérito. Essa é a nossa condição diante de Deus. É por isso que ele gasta 3 versículos, Efésios 2, do 1 ao 3, falando da nossa condição. Cenário que a gente já viu, muito obscuro e sombrio. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então Paulo gasta um tempo
mostrando a nossa condição, para a gente compreender muito claramente. Nós não merecemos, nós cometíamos pecado, vivíamos nos pecados do mundo e não merecemos nada de Deus, senão justa condenação. Deus, em sua soberania e providência, escolheu que hoje nós lêssemos no culto Romanos capítulo 3, um texto igualmente lindíssimo, onde ele fala extensamente e largamente sobre a condição do homem. Não sei se vocês repararam muito bem o diagnóstico que a Bíblia faz. Ele começa, primeiro, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Depois, lá para o versículo 10, ele diz, não há um justo, nenhum sequer. Está falando de quem? Todos. Todos. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos pecaram. A uma se fizeram inúteis. E ele prossegue com uma série de citações do Antigo Testamento. E ele faz lá para a sua conclusão, no versículo 23 de Romanos 3. Porque todos pecaram. Todos pecaram, ele está dizendo, olha, o diagnóstico da raça humana é todo mundo está em demérito diante de Deus. Todo mundo diante de Deus é condenável. Todos pecaram e carecem, isto é, estavam separados da glória de Deus. Então, é bem notório, interessante, que na Bíblia, quando vai falar do Evangelho, fala largamente, extensamente, explicitamente sobre a condição do ser humano. Muitas vezes nós queremos falar do Evangelho e a gente começa com Jesus te ama. Jesus te ama é verdade, mas veja, Paulo fala antes sobre a sua condição. Como nós lemos aqui em Efésios, em Romanos 3, a condição do homem não é boa. E você só dizer para alguém, Deus tem um plano maravilhoso para você, não a convence de muita coisa, porque ela também tem um plano para ela. Ela vai dizer, olha, que ótimo, né? Eu também tenho um plano maravilhoso para mim, né? Esse Deus está concordando comigo. E essa ideia não requer mudança alguma. Quando você mostra o diagnóstico verdadeiro procedente da palavra de Deus, é algo confrontador, é algo desafiador. E a Bíblia está dizendo, o homem está em dívida com Deus. Diante de um tribunal divino, o homem é condenável. Isso é preocupante, perigosíssimo, e o homem precisa urgentemente se arrepender. Essa foi inclusive a mensagem de pregação de João Batista e também a primeira mensagem que Jesus começou a pregar. Vocês se lembram? Arrependei-vos e crede no Evangelho. A mensagem do arrependei-vos é exatamente essa. Por que é necessário arrependimento? Para abandonar os pecados, deixar para trás tudo que não agrada a Deus. E a mensagem da graça comunica isso. O homem pecou contra Deus. O problema é que Deus é santo, Deus é justo, Deus é supremo em justiça e não varre para debaixo do tapete a sujeira. A gente vê contínuas notícias, constantes notícias, de pessoas que merecem condenação e são livres e são libertos, pessoas impunes. A justiça do nosso país é lamentável e a gente fica triste, mas com Deus não é assim. Essa é a nossa esperança, em Deus há toda a justiça. Com Deus não é assim, mas ao mesmo tempo isso também é preocupante. Por quê? Porque os réus desse contexto somos nós. E quem pecou aí, nós pecamos contra Deus. Se nós quebramos a lei de Deus, quem quebra a lei é transgressor. Quem quebra a lei é criminoso. Diante da lei divina, todos pecaram e todos são criminosos, merecedores de pena, merecedores de condenação. Porque Deus é justo. Em sua dignidade infinita, Deus pune o homem por conta de seus pecados. Mas, ao mesmo tempo, ele é misericordioso. É o que diz o versículo 4 de Efésios 2. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa dessa grande misericórdia, ele nos amou. Ele oferece salvação. Aqui eu devo deixar bem claro que o homem não tem condição nenhuma de pagar a sua condenação. Ninguém tem, por meio de nada do que faz, condição de pagar a sua condenação. Seria como um criminoso, digno de muita condenação, que fez muito mal à sociedade, pagar algumas cestas básicas e ficar livre. Você vai dizer, isso não é justo. O mal que ele fez é muito maior. Pois é, a justiça requer proporcionalidade. E nós pecamos contra Deus. E os nossos pecados contra Deus requerem, demandam, solicitam uma condenação infinita, porque a dignidade de Deus é infinita. Deus é grandioso, Deus é esplêndido, Deus é um rei eterno. E por isso,
Nós não podemos pagar os nossos pecados, nós não temos condições, a dívida é muito maior do que nós podemos alcançar. Essa é a realidade. E é isso que a graça fala, porque pela graça sois salvos. Por que pela graça sois salvos? É porque a gente não tem como pagar, então outro pagou em nosso lugar. Essa é a mensagem da salvação. E se você perceber, você que vem acompanhando essas mensagens no livro de Efésios, tudo que Paulo falou até agora é graça. Olha o processo da salvação do início ao fim. Começa quando? Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, nos predestinou nele em amor. Esse ato de Deus nos escolher e nos predestinar, você colaborou em quê? Em que você contribuiu? Em nada. É graça. Você não fez nada para merecer. Alguém pode dizer, mas Deus me escolheu porque previu que eu seria bom, teria fé, teria algum tipo de destaque. Não, Deus não escolheu mediante nada em nós. Deus escolheu pela sua graça. Ele fala repetidas vezes aqui, e eu também não vou me cansar de dizer essa palavra. A salvação é pela graça. Não apenas ele nos escolheu, como também ele providenciou o meio de salvação. Eu disse que nós não temos como pagar o pecado, certo? Certo. Por isso, ele enviou Jesus, que é apresentado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo viveu uma vida santa e perfeita, nunca ofendeu o Criador, tendo em si mesmo a natureza divina e humana, isto é, ele é 100% Deus, 100% homem, e ele, morrendo na cruz, levou a condenação daqueles que o amam, levou a condenação daqueles que creem e confiam nele. Significa que ele bebeu todo o cálice da ira de Deus. Em outras palavras, ele pagou toda a nossa dívida. E aqui é algo importante a gente ter em mente. Nós somos salvos pela graça, mas não é de graça. Alguém pagou o preço. Teve um alto preço. A salvação é de graça para nós, mas para nós recebermos essa salvação gratuita, Jesus pagou na cruz o preço da nossa salvação. Qual é o preço da nossa salvação? Deus encarnado, Jesus Cristo, morrendo na cruz, levando a minha e a sua condenação em si mesmo. Na cruz ele clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento ele estava recebendo a ira de Deus que eu e que você merecíamos. Ali é um grande ato de amor, eu posso até mesmo dizer, o maior ato de amor já manifestado em toda a história. Além disso, ele não apenas quitou a nossa dívida, pagou a nossa condenação, mas enquanto nós estávamos mortos em delitos e pecados, vivendo na direção do mundo, ele nos deu vida, ele nos ressuscitou espiritualmente, ele nos chamou a uma vida espiritual. E aí eu te pergunto, qual é a colaboração que um morto faz na sua ressurreição? Ou um exemplo aqui para vocês entenderem. O que é que Lázaro fez para contribuir na sua ressurreição quando Jesus falou, Lázaro, sai para fora? Como é que ele ajudou Jesus? Não fez nada. Ele só recebeu a ordem e o poder divino e ressuscitou. De igual forma, quando Deus nos ressuscitou espiritualmente, ele operou esse poder transformador, ele nos concedeu vida, nos concedeu fé, nos concedeu arrependimento, concedeu tudo que nós precisamos. E ainda assim nos garante o Espírito Santo para caminhar conosco em meio às nossas fraquezas. Estou falando tudo isso para chegar à seguinte conclusão. Todo o processo da salvação é por graça. Mas aí, alguém pode objetar, alguém pode questionar. Bom, mas e a santificação? Não é obra minha? Sim, você faz a santificação, ninguém pode negar isso. Mas lembra, Filipenses 2, verso 12, 13, diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque é Deus quem opera em vós, tanto querer como efetuar. Então, se você quer orar, se você quer ler a Bíblia, se você quer caminhar na presença de Deus, é Deus quem está te concedendo essa condição. Em outras palavras, é graça também. A santificação também é a graça de Deus sobre nós. Tudo isso é graça, do início ao fim. E como é que nós obtemos essa salvação? O que é que nós fazemos então para receber a salvação? A Bíblia diz, porque pela graça sois salvos. A graça é o meio, mediante a fé. A fé é essa mão estendida que recolhe o pão para comer. A fé é a maneira como nos apropriamos dessa salvação. Algumas pessoas questionaram para Jesus, que obra fazer para fazer a obra de Deus, né? Qual é a obra de Deus? Ele respondeu, a obra é essa, que você creia naquele que ele enviou. Em outras palavras, crer em Jesus, ter fé em Jesus. Então o que é que você deve fazer diante de tudo isso? Você pode se questionar, bom,
Então, se é pela graça, eu não preciso fazer nada. A Bíblia requer algo de você. A fé. Ela ordena. Creiam, tenham fé. E a fé, deixe-me esclarecer, é importante, não é meramente acreditar que Deus existe. Porque todo mundo vai dizer, eu acredito que Deus existe. Mas essa não é a fé bíblica. A fé bíblica é você acreditar a tal ponto de viver por essa verdade. A salvação é pela graça. Mas essa graça te custa tudo, porque quando você tem fé em Jesus, toda a sua vida é direcionada por Ele. E em alguns momentos, isso deve ser normal na vida do cristão, onde você tem algumas crenças, convicções e práticas, e você lê a Bíblia e você diz, eu estou errado, eu preciso mudar. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós não somos perfeitos, nós somos pecadores. Deus está nos santificando, Deus está tirando de nós aos poucos os nossos pecados. E quando Deus nos confronta por meio da sua palavra, é natural que a gente seja corrigido. Se isso não acontece, tem algo de muito estranho. Então, continuamente, nós vamos viver esse caminho de renúncia e abnegação. Por isso que eu estou dizendo, a salvação é pela graça, mas ao mesmo tempo te custa tudo. É um dos paradoxos da vida cristã. Você precisa fazer o que para ser salvo? Nada, Jesus fez tudo. Mas ao mesmo tempo, você precisa entregar toda a sua vida não para ser salvo, mas porque você já é salvo. É isso que a Bíblia nos ensina. Então a fé é esse meio de se obter a salvação. A fé é você crer em Deus, confiar nele, na sua revelação, na sua palavra, confiar em Jesus Cristo e acreditar de todo o seu coração que o único meio de você ser salvo é a maneira que Deus providenciou para a sua salvação. Em outras palavras, o que é que isso significa? Significa que você um dia vai se deparar diante de Deus. A Bíblia diz, ao homem importa morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. Então, quando você morrer e se deparar com o Criador, como é que você confia que de alguma forma você poderá ser salvo diante do julgamento divino? Em que você se baseia? Baseado em que você pode dizer, Deus vai me salvar, que eu não vou ser condenado? Em base em que? A fé traz essa convicção. Com base em Jesus, com base nos méritos de Cristo, nos merecimentos do meu Salvador, com base na cruz que Jesus levou a minha condenação. É com base nisso, eu não confio em mais nada. Não é porque eu sou bom, porque eu sou religioso, porque eu vou para a igreja, porque eu leio a Bíblia. Não é por nada que eu faço, é por tudo que Jesus fez. A minha fé é Jesus. É isso que significa a fé mediante a obra de Jesus. Então alguém pode questionar, bom, mas é pela graça, mas a fé já é uma obra minha, certo? Não é bem assim. Hebreus capítulo 12, versículo 2, mostra que até mesmo a fé vem de Deus. Hebreus 12, verso 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem é o autor e consumador da fé? Depois da vírgula. Jesus. O que é que significa essa ideia de autor e consumador? Autor é aquele que gera, consumador é aquele que dá fim. A nossa fé tem começo e fim em Jesus. E é por isso que Efésios 2, 8 diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Isto não vem de vós significa o quê? Todo esse processo da salvação não vem de você. Não é porque você fez algo que você vai conseguir a salvação. É um presente de Deus. Eu quero deixar muito claro a ênfase que Paulo faz aqui. O dom significa presente. E graça comunica a mesma ideia, algo que foi dado. Então ele está dizendo, ó, a salvação é pela graça. Mas isso não vem de vocês. Então ele fala uma mesma coisa dentro de outro aspecto com outras palavras. É um presente de Deus. Ele está dando essa ênfase. E o que é esse dom de Deus? O que é esse presente de Deus? Todo o processo da salvação, incluindo a fé. Para que ninguém se glorie dizendo, bom, Deus fez tudo, mas no final a fé de quem levantou a mão foi eu. Eu posso bater no peito e dizer, foi graças à minha fé que eu fui salvo. Mas até mesmo a sua fé é a graça de Deus que te concedeu. E isso para mim é algo muito maravilhoso.
Porque do início ao fim é graça e somente graça. No versículo 9, ele fala a mesma coisa com outras palavras, ou, como eu já disse, é uma ênfase. Ele fala no aspecto positivo e no aspecto negativo a mesma coisa. Então veja, olha a progressão que ele faz. Porque pela graça sois salvos, graça. Isto não vem, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não de obras, ele está dizendo, não é conquistado pelo que você faz. E aí, lembra do início que eu falei? Como é que a gente diferencia uma das principais diferenças do cristianismo para todas as demais religiões? Você pode dizer, com toda certeza, isso jamais foi inventado por homem algum. É porque quando o homem inventa ou formula, a partir de suas concepções da mente, um meio de se conectar com o Criador, ele sempre busca espaço de mérito. Ele sempre busca ocasião de ter algo para merecer. Então você faz muito para merecer o favor divino. No final das contas, você está no céu porque você fez algo para merecer estar lá. Essa é a religião comum criada pelo homem. Mas o meio que Deus providenciou para nos salvar não é algo que a gente faz. Esse texto é muito claro, ele está dizendo, olha, não pode ser de obras, porque senão as pessoas iriam se gloriar na presença de Deus, e Deus não tolera que ninguém se glorie na presença dele. E a gente pode se lembrar, quem é que está escrevendo, ou quem escreveu esse texto? Efésios. Quem escreveu? Paulo. Quem era Paulo? Paulo era um dos homens que mais poderia se gloriar de obras. Vamos lá em Filipenses capítulo 3, deixando marcado aí Efésios 2. Olhe um pouco da biografia e do currículo de Paulo. É Filipenses 3, verso 3. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Ele está dizendo, ó, se vocês querem ver quem pode confiar nos méritos, nas obras, na carne, naquilo que a pessoa faz mediante da lei, eu sou o primeiro. Eu estou no topo. E eu vou mostrar as minhas credenciais. Eu vou mostrar para vocês a minha biografia, o meu currículo. Paulo diz no versículo 5, circuncidado ao 8º dia. O que é circuncidado ao 8º dia? Ele cumpriu a aliança de Deus com Israel exatamente como Deus prescreveu. Todo menino deveria ser circuncidado ao 8º dia. Da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então ele está dizendo, eu estou no topo, eu sou aquele que diante das obras, sou um dos mais irrepreensíveis. Mas o que era para mim lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus, que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então ele está dizendo, olha, eu tenho muitos méritos para me vangloriar, mas eu considero tudo isso como lixo, não tem valor para mim, né? E aí você pensa assim, você lamenta quando joga o lixo fora? Não, você joga o lixo fora e fica feliz porque está se livrando daquilo que entulha a sua casa, né? Então ele está dizendo, os meus méritos para mim são como lixo, não vale nada, porque eu só confio na cruz de Jesus, a minha fé está baseada somente em Jesus. Então quando ele diz não de obras, ele é alguém autêntico para dizer isso. E aqui é algo que eu devo advertir, é algo muito perigoso. A Bíblia diz, Jeremias 17, texto que é até conhecido e também distorcido. Jeremias capítulo 17, versículo 5 ao 7.
Jeremias 17, do 5 ao 7. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Ponto. Esse texto é muito conhecido, né? Até as pessoas do mundo recitam esse texto. Algumas pessoas até tatuam no corpo. Maldito o homem que confia no homem. E aí usam assim, você sofreu uma traição, maldito o homem que confia no homem. Você sofreu um golpe, maldito o homem que confia no homem. Está errado. Está distorcido. O texto não está falando maldito o homem que confia no outro. O texto está falando maldito o homem que confia em si mesmo. Olha o que o texto diz. Faz da carne mortal seu braço e aparta do Senhor o seu coração. Ou seja, faz do seu braço a sua força. Porque será como arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Então, maldito o homem que confia no homem, está dizendo, maldito o homem que confia em si mesmo, nos seus próprios méritos, nos seus próprios esforços. Então você fala, não, eu vou fazer, eu vou conseguir porque eu sou bom, porque eu consigo, eu sou muito inteligente, eu sou poderoso, eu faço muitas coisas para Deus, por isso eu vou ser salvo. Na luz da Bíblia, você é maldito, porque você não pode confiar em seus méritos. Bendito é quem confia em Deus, a sua esperança está somente em Jesus. É isso que a Bíblia diz. Então esse texto não deve ser usado de maneira a você não confiar no outro exclusivamente, né? Ele pode até ser usado assim, você não pode depositar a sua esperança no ser humano. Como, por exemplo, a minha esperança política é no governador fulano de tal. A minha esperança política ou partidária é em fulano de tal. Ou a minha esperança religiosa é no pastor fulano de tal que vai resolver nossos problemas. Não, nesse sentido não, porque a nossa esperança pode estar somente em Deus. Mas em primeira instância ele está dizendo, não confie no seu braço, não confie na sua força, não confie no seu poder, na sua inteligência, não confie em si mesmo. Por quê? E logo após ele vai dizer, né? Coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Nós não podemos confiar em nós mesmos. E a Bíblia diz, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque a Bíblia diz claramente em Isaías, capítulo 42, verso 8, que Deus não divide a sua glória com ninguém. Imagine que Deus é muito zeloso. Deus não divide, não tolera a divisão da sua glória com ninguém. Portanto, qualquer pessoa que queira arrogar para si glória, arrogar para si que mereça algo, Deus não tolera, Deus não suporta. Por isso que toda salvação mediante as obras é, na verdade, condenação. Porque você está tentando obter um meio de salvação diante de Deus que não foi o meio que Deus providenciou. E no final você vai poder se gloriar na presença de Deus. E Deus não tolera isso de maneira nenhuma. E a Bíblia diz em Abacuque 2:20, diante de Deus todos devem se calar. Ele é glorioso e ele não divide a sua glória com ninguém. E inclusive em Tiago 4:6 diz que ele resiste aos soberbos. Ele não divide a sua glória com ninguém. O processo da salvação seria mais ou menos assim. Imagine, por exemplo, que você vai comprar um carro ou ganhar um prêmio. Aí diz a informação assim, você vai pagar 99,9% do carro ou do apartamento. Desculpa, vai ser dado para você 99,9% do carro ou do apartamento. Você vai pagar apenas 0,1%. Só um pouquinho que você vai pagar. E você contribui, é só uma taxa de inscrição disso, daquilo, e você ganha o carro ou o apartamento. Então, não é completamente de graça, né? Porque você teve ali como bônus R$99.500 e teve que pagar só R$500. Você vai, mas é muito pouco. Mas você ainda teve que pagar um pouquinho, né? O que eu estou querendo dizer, a salvação não é assim. Não é Deus faz quase tudo e deixa uma parcela para você pagar e se você conseguir pagar, dá certo. Não. É algo muito caro para Deus confiar que a gente consiga pagar. É o sangue de Jesus para ser desperdiçado. Em outras palavras, Deus pagou 100% da nossa salvação. Por isso a Bíblia diz claramente, toda a salvação é mediante a graça. E isso não vem de vós. E ainda em Paulo, lá em Romanos, capítulo 11, verso 5, ele traz um argumento bem interessante para nós. Romanos 11, verso 5. Romanos 11, verso 5,
Diz assim: assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Então ele está falando, Deus escolheu algumas pessoas pela graça. Olha o argumento no versículo 6, Romanos 11, 6. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça não é graça. Então ele está sendo bem explícito e até mesmo, o termo, eu não gosto desse termo redundante, né, mas ele está mesmo escancarando ali o conceito de graça, dizendo assim, olha, a graça exclui qualquer opção de mérito. Não pode ser mérito, não pode ser obras, não pode ser nada que a gente faz para conquistar o favor divino, porque senão não é graça. Se você faz algo para merecer, já não é graça, né? Então é um argumento muito claro de Paulo para mostrar claramente que a graça a salvação é pela graça do início ao fim. E no versículo 10 de Efésios 2, continue comigo, por favor. Se alguém estiver cochilando do seu lado, dê um beliscão. Efésios 2, verso 10. Então ele está falando, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele. Olha que expressão muito bonita, né? Paulo é muito poético. Se tem alguém que era habilidoso com a escrita, era Paulo. Se você quiser aprender a comunicar bem, leia o texto de Paulo, Efésios, Romanos, Filipenses, textos lindíssimos. Somos feitura dele. O que é que significa isso? Essa palavra feitura, no idioma original, comunica a ideia de poema. Em outras palavras, você, nova criatura, é um poema de Deus. Você é algo feito por Deus. Ou, em 2 Coríntios 5, 17, né? Nós somos novas criaturas. Imagina que haverá um tempo onde tudo se faz novo. Novos céus e nova terra. E o princípio disso, a primícia da nova criatura, somos nós. Que já nascemos de novo, recebemos a vida em Deus. Então, nós somos feituras dele, nós fomos criados para as boas obras, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Aqui entra uma relação interessante, a salvação é pela graça e tem um objetivo, para que nós, pelas boas obras, glorifiquemos a Deus. Então, não é que a gente faz as boas obras para obter a salvação, nós fazemos boas obras porque nós já fomos salvos. Nessa conta matemática, a ordem dos fatores altera o resultado. Então, eu não faço boas obras para ser salvo. Eu sou salvo, por isso eu faço boas obras para agradar o Deus que me salvou. As quais Deus preparou, de antemão preparou para que andássemos nela. Então, a ideia é que Deus nos predestinou para que fizéssemos boas obras. Inclusive, eu já citei Filipenses 2, Deus nos concede essa capacidade de exercitar as boas obras. Deus coopera através de todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Diz Romanos 8, 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Portanto, Deus está trabalhando através de todos os eventos da nossa vida para nos fazer semelhantes a Jesus. E ainda podemos lembrar que essa condição de fazer coisas boas para a glória de Deus é dado por Jesus. Ele falou, sem mim nada podeis fazer, e eu vos concedo, lá em João 15, ligado a Jesus, nós podemos dar frutos, é o que ele diz, João 15, verso 5. Portanto, nós devemos sim fazer boas obras, e aqui eu já entro na nossa primeira aplicação. Devemos fazer boas obras. É interessante porque a gente considerou durante toda a mensagem que a salvação é de graça. Como é que lá para o final a gente vai dizer que devemos fazer boas obras? É uma contradição? Não, de maneira nenhuma. Por quê? Como eu disse, nós não fazemos a salvação para obter, nós não fazemos as boas obras para obter a salvação. Nós fazemos as boas obras para agradecer, para dizer, Senhor, muito obrigado. E o que é boas obras, né? Boas obras não é a raiz da salvação, mas é o fruto. Quando você vê uma manga, você sabe qual árvore é aquela. Quando você vê uma laranja, você sabe que árvore é aquela. Então, quando você vê os frutos, você sabe que tipo de pessoa é aquela. É alguém que está evidenciando salvação.
como o próprio João Batista disse, produzir fruto digno de arrependimento. Você vê um fruto, você vê, aquela pessoa se arrependeu dos seus pecados. Por isso, ela manifesta as boas obras. Então, como eu disse, as boas obras é manifestação do amor e da gratidão a Deus. Em termos mais práticos, o que é boas obras ou como elas se manifestam? Boas obras é tudo que você faz para agradar o Senhor de acordo com a palavra de Deus. Boas obras é o ato de estar no culto adorando a Deus. Boas obras é o ato de orar buscando o Senhor. Boas obras é o ato de ler a Bíblia para conhecer mais a Deus. Boas obras é o ato de compartilhar o Evangelho com quem ainda não conhece. Boas obras é o ato de honrar pai e mãe, como a Bíblia fala. Boas obras é o ato de criar os filhos no caminho do Senhor, como a Bíblia fala também. Boas obras é o ato do marido amar a sua esposa e se sacrificar, dar a vida pelo bem dela. Boas obras é o ato da sua esposa se submeter ao seu marido como ao Senhor. Boas obras é o seu funcionário ser um bom funcionário, olhando sempre para Jesus, trabalhando para a glória de Deus. Ou o patrão ser um patrão tratando a todos com dignidade e respeito. Boas obras é você, em tudo que faz, amar ao Senhor e ter como parâmetro da sua vida Deus e a sua palavra. E você deve sempre lembrar, não acorde de manhã dizendo que vai fazer tudo pela sua própria força, mas tudo na dependência e no poder do Espírito Santo, reconhecendo sempre as suas limitações, reconhecendo sempre as suas fraquezas. Talvez você pense, bom, mas esse trabalho eu já faço há vários anos, eu não preciso de uma ajuda do Espírito Santo para fazer o que eu faço aqui. Mas tudo que nós fazemos, nós dependemos de Deus. Você deve falar, antes de começar o seu trabalho, que você já faz há vários anos, Senhor, me ajuda a te glorificar nesse trabalho. Ou na sua família, ou na sua vizinhança, ou qualquer contexto que Deus te colocar. É tudo na dependência de Deus. Outra aplicação é que essa graça levanta ao caído. O povo de Deus não é o povo mais forte. Não é o povo mais estável. Mas é aquele povo sustentado pelo Espírito Santo, que depende do Senhor e reconhece suas fraquezas. E às vezes até mesmo os servos de Deus caem. Nós podemos ver exemplos disso na Bíblia. Nós podemos ver caídas, fracassos e falhas de Pedro, de Davi, de Arão, de Abraão, de Moisés, de vários outros. A lista é grande. Mas a graça nos lembra disso. Deus não ama os perfeitos. Deus não ama os que nunca fracassam. A graça nos lembra, você nunca mereceu a salvação e essa mesma graça te ajuda hoje a te levantar. Não é porque você deixou de merecer, na verdade você nunca mereceu, né? E essa palavra deve estar guardada em nosso coração, porque em algum momento nós podemos cair. Espero que nós não sejamos como Pedro, que disse, Senhor, pode confiar, eu nunca vou te negar. E era justamente na sua soberba que ele caiu. Devemos dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou fraco, miserável. Cuida de mim, senão eu caio. E essa graça nos lembra que quando estivermos cansados e até mesmo caídos, porque fracassamos em nossos pecados, Deus estende a mão e nos levanta. Ele fez isso com Pedro, ele fez isso com Davi. Quando Deus nos confronta, como Deus através de Natã confrontou Davi do seu pecado, é uma manifestação do seu amor, da sua graça. Jesus apareceu para Pedro e restaurou Pedro. E fez isso com vários outros, ele faz isso comigo, ele faz isso com você. A graça faz isso, a graça restaura ao caído. Que essa palavra seja guardada no nosso coração. Porque nós somos suscetíveis a erros, nós somos fracos, nós somos pecadores. Que Deus nos ajude e nos guarde de tropeçar. Ainda uma outra palavra que eu quero compartilhar a partir desse texto é com você que, caso tenha alguém aqui, ainda não experimentou esse amor, essa salvação, essa graça que vem do Senhor Jesus Cristo. Espero que você tenha entendido tudo que eu falei. Vale a pena destacar e enfatizar alguns pontos. Primeiro, alguém pode questionar, bom, mas eu não sou uma pessoa tão ruim assim. Eu não mereço tão mal de Deus. A verdade é, como nós lemos hoje, todos pecaram, todos merecem a condenação divina. Você precisa reconhecer a sua condição, você precisa da salvação que vem de Deus. E você não tem nada para oferecer para ser salvo, somente estender seu braço mediante a fé e dizer, me salva, por favor. Então, tem momentos que as pessoas questionam quando acontecem algumas tragédias assim. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas?
Uma pessoa que nunca fez mal e sofre em coisas ruins. A verdade é que isso não acontece. Isso só aconteceu uma vez na história. Uma coisa ruim acontecendo a uma pessoa boa aconteceu com Jesus na cruz somente. O restante, todos nós merecemos a condenação de Deus, porque todos pecaram. A grande inquietação que nós devemos nos questionar é por que coisas boas acontecem com pessoas ruins como nós, né? E essa é a manifestação do amor. Deus nos deu sua salvação e eu não mereço. Essa é a graça. E essa mensagem comunica para você. Comunica para abandonar essa ideia de tentar merecer algo diante de Deus. Comunica para você se esquecer daquele pensamento de, bom, eu vou consertar minha vida, quando eu estiver bem eu vou para a igreja. Deixa me deixar bem claro aqui, eu não estou te convidando para vir para a igreja, eu estou te convidando para vir para Jesus, que é mais importante do que tudo. Então, a grande questão não é você se transformar para depois Deus te aceitar. É você dizer, Deus me aceita, porque eu não faço nada para te merecer. E o Senhor mesmo me transforma. Perceba, é tudo pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus, procede do Senhor. Então não espere que em algum momento você vá merecer. Bom, quando eu estiver bem, conseguir ajeitar minha vida, aí então eu vou me consertar e vou para Jesus. Não, você está tentando fazer um conserto em algo que não dá. Essa transformação é Deus quem faz, é internamente, não é externamente. Não é parar de fazer isso e passar a fazer aquilo outro. É no Espírito, é vida o que está morto em delitos e pecados. Portanto, a sua postura diante de Deus é abandonar os seus pecados, é se arrepender dos seus pecados e dizer, Senhor, sê propício a mim, pecador. Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu não tenho nada para merecer. Por favor, me salva. Eu sou um perdido. É assim que Deus salva as pessoas, reconhecendo as suas limitações e as suas fraquezas. Deus salva até mesmo no último minuto de vida, que inclusive, devo lhe advertir, você não sabe quando é o seu último minuto. Isso é algo desesperador. Nós estamos aqui todos hoje, mas nós não sabemos quantos estarão aqui daqui a 10 anos, 5 anos, 1 ano ou daqui a 1 semana. Eu não quero fazer aqui uma mensagem de terror, mas essa é a realidade na vida. Tiago diz, vós sois um vapor. Sabe quando você abre a panela e sai um vapor assim? É bem rápido, né? A nossa vida é assim, rápido, passa muito depressa. Então você está aqui hoje e você tem essa oportunidade de ouvir o Evangelho, se arrepender dos seus pecados e abraçar essa graça. Você não sabe o que sucederá a você amanhã. E Hebreus diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então se arrependa, creia no Evangelho e Jesus te oferece salvação pela graça. O que é que você precisa fazer? Se apropriar de Jesus, tomar posse de Jesus, abraçá-lo mediante a fé e dizer, Senhor, me salva. É assim que você obterá salvação, graça e vida eterna. E por fim, devo lembrar a todos que a salvação é somente pela graça e para a glória de Deus. Essa é a mensagem maravilhosa do Evangelho. E Deus tem nos concedido a oportunidade de meditar semanas após semana nessa linda carta da palavra de Deus. Quando você vê algo ruim em você, alguma falha, algum tropeço, isso é seu mesmo. Mas quando você vê algo bom, é de Deus. Se você peca, isso vem de você. Mas se você faz algo bom, isso é Deus operando através de você. Paulo tinha essa consciência muito clara. Ele fala em 1 Coríntios 15, olha, eu trabalhei mais do que todos os outros apóstolos, não eu, mas a graça de Deus em mim. Então imagina que você sai para evangelizar, você ora, você lê a Bíblia, você faz muitas coisas, né? Aqui pegando o exemplo de Paulo, que eu acabei de citar, ele pregou o evangelho, ele plantou muitas igrejas, ele escreveu várias cartas que nós temos hoje da Bíblia, ele fez muitas coisas, e ele diz, é a graça de Deus em mim. Olha que convicção maravilhosa. Então você pode ter essa convicção, não é eu, porque eu sou bom, porque eu sou mais inteligente, porque eu sou mais forte, porque eu sou mais esperto. É a graça de Deus. Tudo é a graça. A graça exclui totalmente nosso orgulho, nosso mérito. No processo da salvação, nós não somos escolhidos porque somos melhores. Em 1 Coríntios 4, 7, é um texto bem interessante, que ele pergunta retoricamente, o que é que você tem que não tenha recebido? Você pode pensar, bom, mas eu sou inteligente. De onde é que veio sua inteligência? O que é que você tem que você não tem recebido? De Deus. Ah, bom, mas eu sou forte. A sua força vem de Deus. Bom, mas eu tenho essa virtude, essa capacidade,
essa qualidade, você realmente tem, mas tudo isso vem de Deus. O que é que você tem que não seja recebido? Tudo isso vem do Senhor. E por isso nós devemos ser gratos a Deus. Seja sua inteligência, seus bens materiais, suas capacidades, sua força, suas virtudes, suas boas obras, tudo vem de Deus. Tudo isso é graça. Devemos entender que nós não somos nada sem o Senhor. Nós dependemos dele plenamente. Diante de Deus ninguém pode se gloriar, porque ele não divide sua glória com ninguém. Toda honra, todo louvor pertence somente ao Senhor. E como eu já disse, faço questão de repetir e enfatizar. Tudo isso é por graça. Mas lembre-se, custou um preço muito caro. É graça para você, mas para Jesus custou a sua vida na cruz. Ele bebeu todo o cálice da ira de Deus. A Bíblia fala em diversos momentos sobre o custo que Jesus sofreu para nos oferecer essa salvação gratuita. Jesus é esse Deus eterno, que se fez homem como um de nós, pagou a nossa condenação na cruz, e por isso nos ofereceu essa salvação gratuita. Por isso ele é digno de ser louvado.